Eu trago para você se Memphis Depay recebeu ou não uma nova proposta do Corinthians para renovar contrato, inclusive sem precisar dos patrocinadores. Eu conversei com fontes importantes dentro do Corinthians e vou te trazer informação agora na temperatura certa. Temos atualizações. Temos atualizações do caso para você. Vamos também falar sobre Guinegão, a proposta de rivais pelo jogador. Não é só o Inter, tem time grande do Brasil ainda, além do Inter, querendo o Guinegão. Tem proposta de fora, o jogador está insatisfeito, não quer mais permanecer porque não é utilizado pelo técnico Fernando Diniz. Vou te contar todos os bastidores sobre Guinegão. Ainda tem 12 conselheiros que podem ser expulsos hoje do quadro associativo do Corinthians. Vou te contar essa história também. E ainda a troca do gramado da Neoquímica Arena, que foi iniciada. Tudo isso agora. Vamos embora falar muito do Corinthians. Começaram, né, as reformas no gramado da Neoquímica Arena. Aliás, a troca, né, do gramado já foi, né, iniciada na Neoquímica Arena. O Corinthians, né, está aproveitando aí esse período, né, de paralisação para a Copa do Mundo, até para o Corinthians não perder jogos ali na temporada 2026, tá? A gente já vê fotos, né, inclusive, de quem está lá à frente do trabalho, né, divulgando. Então já tem veículos ali já posicionados, né, realizando ali o corte da grama. A grama vai ser substituída, vai ser trocada a grama toda da Neoquímica Arena, tá? O cronograma, né, adotado, né, enfim, vai ter ali a troca, né, e também a pulverização, né, do gramado, tá? Depois disso, o campo entra num processo de adubação, né, seguido aí pela germinação. Durante esse período, o gramado recebe irrigação constante e permanece em repouso, só o tapete em repouso, né? Aí, na sequência, o solo vai passar aí por um processo que é uma técnica de costura de fibras, tá? De fibras sintéticas, né, aliás, que reforçam aí a estrutura do campo. O procedimento deve durar aí uns 10 dias e o gramado receberá os ajustes finais aí antes de ser liberado para o uso e deve, né, com certeza estar à disposição aí do Corinthians na volta, né, da temporada 2026, logo após a Copa do Mundo, tá? Então a gente vai aguardar. O gramado não era trocado, né, já há um bom tempo. Então é importante que essa troca, né, dessa grama, a gente estava vendo realmente que estava precisando. É uma boa iniciativa aí o Corinthians, né, dando um tapa ali na Neoquímica Arena. Eu trouxe com exclusividade, já faz mais de um mês, 2 meses, que vai ser pintada, que vai ser lavada toda a arena, que vão trocar os LEDs, enfim, né, a Neoquímica Arena passando por um processo de manutenção, né, porque é o mínimo, né, a dívida do Corinthians só, né, aumenta, né, aumentou com o Duílio, aumentou com Augusto Melo, e ninguém trocou um azulejo sequer ali da Neoquímica. Bora trabalhar agora um pouquinho, né? Então é importante aí essa manutenção feita aí pela diretoria do presidente Osmar Stabile. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações, vamos seguir falando do Coringão. Hoje, 12 conselheiros podem ser expulsos, né, naquilo que foi conhecido ali como golpe, né, no Parque São Jorge. Você lembra bem, né, como é que foi o caso, né, a invasão ali na sala da presidência, que ocorreu no dia 31 de maio de 2025, uma das histórias mais tristes, né, da história do clube. O presidente Augusto Melo já empichado, né, tentaram recolocar o Augusto Melo como presidente, né, ali de volta, e inclusive a líder do grupo, né, a Maria Ângela de Souza, que era a primeira secretária do Conselho Deliberativo, se autodenominou a presidente do Conselho Deliberativo no dia, né? Foi uma loucura tudo que aconteceu ali, uma invasão, vocês lembram, até um metaleiro apareceu ali para tentar resolver o problema depois, enfim, foi realmente, né, um dia muito triste ali para a história do clube, tá? Alguns nomes, né, que hoje vão ser votados aí pelos conselheiros e podem, né, perder aí podem perder a sua carteirinha de sócio, né? Maria Ângela, o Paulo Juric, Ronaldo Fernandes Tomé, enfim, e outros nomes, né, que vão estar aí na pauta hoje também, né? Vale destacar que Mário Melo e Ronaldo Tomé integram atualmente a Comissão de Ética e Disciplina. Eita, comissão de ética boa, hein? Caso não sejam suspensos ou destituídos dos seus cargos,
as vagas passariam a ser ocupadas pelos suplentes, tá? Cláudia Carlos Oliveira e Richard de Paulo Oliveira, tá? Além deles, os conselheiros Carlos Eduardo Melo Silva, Laércio Ferreira Vitória, Leandro Omidila, né? Marcos Coelho, o Paulo Rogério Pinheiro, Peterson Juan, Aiello do Couto, Rodrigo Simonini, Gonzalez e Wanderson Contreta Salles. Pô, cada nome feio, hein, velho? Também estiveram sob análise do órgão e poderão sofrer punições que variam entre advertência e suspensão do quadro de conselheiros em razão do envolvimento no episódio, tá? O que será votado? Né? Os conselheiros vão votar aí o parecer, né, elaborado pela Comissão de Ética, que recomendou, né, ali a expulsão, né, de alguns ali conselheiros, tá? Então vamos aguardar para ver como que vai terminar, né, toda essa história, né? Mas todos vão ser aí votados hoje, né? Mais um dia gostoso aí para a cobertura do Corinthians, né? Te lascar, né? Vamos falar de Guinegão. Na sexta-feira eu trouxe com exclusividade que ele tinha propostas de empréstimos de clubes brasileiros e tinha também sondagens, né, e propostas que podem chegar de clubes de fora. E aí seria em definitivo. No caso de clubes brasileiros, um clube vazou, é o Inter de Porto Alegre, por interesse do Fabinho Soldado. Ele está interessado no Guinegão. O Inter precisa de um centroavante. A ideia é emprestar ao Inter com barriga de aluguel, né? O Corinthians podendo valorizar o seu jogador, ele jogando no Inter ali, quem sabe até como titular, e caso, né, chegue uma proposta, o Corinthians paga ali uma fatia, uma barriga de aluguel pro Inter, tá? Me falaram que há mais 2 clubes do Brasil, um deles, eu perguntei para pessoas ali, né, quais seriam esses clubes, se eu poderia falar, a dica foi que um é maior que o Inter. Então o Guinegão tá com moral, né? Quem será, né? Maior que o Inter, eu fiquei pensando, lógico que Palmeiras e Flamengo não querem o Guinegão, então eu fiquei pensando no Vasco, se o Vasco é maior que o Inter, não sei, né? O Inter é campeão do mundo, né? Sei lá. Enfim, então a gente, né, vai aguardar aí, né? E ver aí o que né, vai acontecer em relação ao Guinegão, tá? Agora, o Corinthians não quer emprestar o Guinegão. Vai ter uma reunião na semana que vem ainda, entre os representantes do Guinegão e o Corinthians, eles vão tentar convencer o Corinthians a emprestar. Porque se não emprestar, não faz sentido o jogador ficar lá no clube sem jogar. Então eles, né, vão pedir para que o atleta seja aproveitado. Eu sei que eles não têm que se intrometer nisso, mas eu ouvi uma conversa que o Guinegão já reclamou que o treinador nem o cumprimenta, nunca utilizou, ele nunca entrou em campo. Então não faz sentido você ter ali o Guinegão no elenco, você não emprestar, não fazer nada. Já perdeu uma proposta de 20 milhões de dólares. Segundo os representantes do Guinegão, chegou uma proposta do Al Ittihad de 20 milhões de dólares e foi recusada. E agora você vai perder o jogador, vai ficar encostado, nem emprestar. Enfim, em questão de venda precisa haver proposta, tá? Proposta, comissão, tudo que vai acontecer numa proposta. Enfim, vamos aguardar. Tem clubes da Suíça, tem também da Arábia, né? Alguma coisa ainda deve chegar pro Guinegão. É claro que o Corinthians prioriza, não quer emprestar e prioriza a venda em definitivo. O que você faria com o Guinegão? Ele está sendo injustiçado pelo Fernando Diniz, que usa bastante o Pedro Raul, mas não usa o Guinegão. Enfim, deixa o like, inscreva-se no canal, comente aqui embaixo e dê sua opinião sobre o caso. Hoje eu conversei no Corinthians, né, por conta de uma matéria que saiu no UOL, né, até respeitando os colegas lá, aliás, sou colunista no UOL. Uma fonte me disse que não houve uma nova proposta pro Memphis, tá? O Corinthians, na verdade, entrou em contato com o staff do Memphis e espera que o Memphis informe o quanto ele deseja baixar o seu salário, o quanto ele aceitaria reduzir o seu salário para jogar no Corinthians. O Corinthians, inclusive, usou essa frase na reunião. Já que você quer, né, já que ele tem falado que quer ajudar, a gente quer saber o quanto ele quer ajudar. E acho que isso não caiu bem para a parte do Memphis. O Memphis também viajou para os Estados Unidos, enfim, para defender a seleção holandesa na Copa e não informou o Corinthians. O Corinthians está ainda esperando uma resposta do Memphis, tá? Para tentar, né, enfim, avançar aí nas tratativas.
Em relação à matéria, também diz que agora não depende mais de parcerias, que o Corinthians teria feito uma proposta oferecendo um valor salarial e que esse valor não depende mais de parceiros para renovar com o Memphis, né? A fonte que eu conversei ficou extremamente assim revoltada e disse que que na verdade isso não acontece e vai depender sim de parceiros ainda para que o Memphis renove com o Corinthians, e até agora nenhum interessado, tá? Então, tem pessoas dentro do Corinthians que querem a renovação do Memphis a qualquer custo, a qualquer jeito, de qualquer jeito, né? Não sei o tipo de pressão que sofre, não dá para entender o porquê quer, tá pensando talvez na sua carreira, né, pessoal, enfim, mas quem tá acima dessas pessoas aí não tá afim não, velho. E, enfim, então é uma situação um pouco constrangedora dentro do Corinthians, porque a gente jamais vai, né, vai condenar, por exemplo, a imprensa, né, nesse sentido, porque eu entendo. Se você for falar com certas pessoas dentro do Corinthians, parece que já está renovado. Só que se você fala realmente com quem manda, está muito longe, muito distante da renovação contratual. O Memphis segue ainda distante de renovar com o Corinthians. Essa é a informação que eu tenho para vocês, claro, sempre respeitando os amigos e colegas.